Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu acho que dá para melhorar. Até porque existe um pensamento que eu gosto muito que diz assim: aquilo que lançamos ao universo reverbera e volta a cada um de nós com a mesma intensidade. Então pensemos, se desejarmos uma boa noite de forma xoxa, teremos uma noite. Até a resposta continua xoxa. Então melhoremos isso. Boa noite. Boa noite. Boa. Hoje o convite é para pensarmos, repensarmos no tema: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quantas vezes somos nós que, em vez de nos escolhermos fazendo aquilo que já nos comprometemos a realizar, ficamos esperando as coisas acontecerem, em vez de fazer com que elas aconteçam? Quantos são aqueles que ainda acreditam que a transformação moral se dará de fora para dentro e não de dentro para fora? São aqueles que vivem pedindo e esperando, em vez de trabalharem para progredir. Nos disse o Cristo: levanta e anda. E nós muitas vezes não queremos andar, não. Queremos ser carregados no colo. Jesus nos disse: pegue a sua cruz e me segue. E nós queremos que Ele carregue a nossa cruz e nos siga. Jesus também nos disse: tua fé te curou. Mas nós queremos entender que a nossa fé nele irá nos curar. Jesus também disse: sois luz e sois deuses, faça a tua luz brilhar. E a gente se pega pedindo para que a luz do Cristo nos ilumine. Jesus disse: a cada um segundo suas obras, e a gente fica esperando pelas obras dele. E por último, Jesus também nos disse: sois capazes de fazer o que faço e muito mais. E a pergunta que fica: por que não fazemos? Quantos são aqueles que ainda se apegam àquelas frases que dizem assim: se Deus quiser, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar? Alguém daqui já ouviu isso? Agora os encarnados. Alguém daqui já ouviu isso? E quantas vezes somos nós que nem paramos para pensar qual deveria ser a frase correta: quando Deus quiser ou quando você fizer? Sim, porque Deus quer. Afinal de contas, Deus nos ama e nos dá sucessivas oportunidades reencarnatórias para que o próprio Espírito se esforce para merecer o resultado que deseja. Não cabe mais nos vitimizarmos e expressarmos frases como: olha, eu devo ter feito muita coisa errada para merecer esse castigo. Alguém daqui já ouviu isso? Tem uma outra frase muito similar a essa que diz assim: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Como se Deus castigasse, como se Deus punisse, como se Deus se vingasse. A grande pergunta é: Deus nos ama? Sim. E nós nos amamos? A pergunta foi simples, clara e objetiva: sim, sim, não, não. Nos amamos? Sim. Ainda nos fazemos mal? E onde está o amor? Como é fácil muito falar e pouco fazer. A espiritualidade nos convida a pensarmos que quem ama não se faz mal, não se auto-sabota, não se prejudica. E nós muitas vezes, ao afirmarmos que nos amamos, ainda cultivamos pensamentos negativos, sentimentos negativos, palavras negativas e atitudes negativas. Esta série de situações negativas nos fazem bem ou mal. Sabemos disso. Sabemos disso. E depende de quem para mudarmos esta situação? Temos certeza disso? Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse da sua cabeça pensamentos ruins? Mas quem foi que colocou lá dentro? E é responsabilidade de quem vigiar e não colocar mais. Nos esquecemos daquele raciocínio lógico: quando não colocarmos, não haverá necessidade de alguém retirar.
e nós continuamos errando, esperando que Deus ou Jesus corrijam, nos esquecendo que enquanto continuarmos com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, obteremos sempre os mesmos resultados. E aí não vai adiantar se pegar dizendo: eu devo ter tacado pedra na cruz, eu peço e as coisas não acontecem. Sim, os resultados continuam os mesmos, porque as nossas atitudes não são diferentes. Enquanto nós continuarmos como aqueles alunos que não estudam, mas chega na véspera da prova, se pegam dizendo: eu não estudei, mas tenho fé que Deus vai me ajudar a tirar boas notas. Para que essa criatura divina, amada por Deus, obtenha as notas necessárias, ela precisa fazer o quê? Pedir, isso porque eu não terminei a pergunta, pedir para Deus, ter fé em Deus ou estudar? E a maioria faz o quê? Pede para Deus. E quantas vezes somos nós que nos colocamos em situações semelhantes a estes alunos, onde não fazemos aquilo que nos comprometemos a realizar e ficamos esperando as coisas caírem do céu? Isso porque muitos de nós ou já ouvimos ou escutamos frases como: se você deseja alguma coisa na sua vida, se esforce, porque nada é fácil e nada vem fácil. Alguém daqui já ouviu isso? Sim. Muitas vezes. Boa. Assimilamos. Vivenciamos. Depende de quem para vivenciar, dependemos do nosso próprio esforço para obter os resultados que desejamos. Depende de quem? Eu não ouvi, gente. É mesmo? Alguém daqui já pediu alguma coisa que desejasse para Deus? Mas depende de quem? E por que a gente pede para Deus? Quantas vezes somos nós que nos pegamos pedindo: Deus, dá-me paciência? Alguém daqui já pediu paciência para Deus? E muitas vezes pede e depois reclama, dizendo: poxa Deus, eu peço paciência e você me traz problemas. É que a criatura não entendeu que é justamente por meio dos problemas que ela aprenderá a ter paciência. E é assim que entenderemos o mecanismo da vida, os desígnios da evolução, porque Deus não nos dá resultados, Deus nos dá meios, possibilidades e oportunidades. Somos nós que intensificamos o esforço, a dedicação, a perseverança, o trabalho, o foco, e que muitas vezes deixamos de fazer, porque queremos acreditar que Deus, que Jesus tem a obrigação de atender os nossos desejos. E nos confundimos, porque muitas vezes acreditamos que Deus ou Jesus é aquele famoso personagem do Walt Disney, o gênio da lâmpada. Alguém daqui já pediu para que Deus realizasse alguns dos seus desejos? Sim ou não? Sim. E compete a quem trabalhar, se esforçar para transformar o seu sonho em realidade? Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos ama tanto, que já nos deu tudo o que precisamos? Sim. E se Deus já nos deu tudo o que precisamos, por que a gente continua pedindo? Foi uma pergunta. Deveríamos pedir ou agradecer? Sabemos disso. E por que a gente mais pede em vez de agradecer? Depende de quem para agradecermos, e só depende de nós, porque somos aqueles que ainda, em vez de agradecer, pedimos, ou muitas vezes ainda reclamamos. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha reclamado da vida? Sim. Eu disse amigo porque não quis dizer assim de uma forma direta. Mas já que estamos em família espiritual, alguém daqui já reclamou da vida? Sim. Levanta a mão, que até o mentor saiu ali agora curioso para ver a quantidade de pessoas que reclamam. A espiritualidade superior nos orienta dizendo que aqueles que reclamam é porque só enxergam aquilo que falta. E nós precisamos começar a enxergar aquilo que temos, porque será com aquilo que temos que conquistaremos aquilo que nos falta.
Entendemos isso? Aceitamos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? E depende de quem? E por que não fazemos? Quantas vezes somos nós que ainda nos pegamos na condição de vítimas ou de coitados, exclamando frases como: ah, se não aconteceu, vai ver, não era para ser. Se não aconteceu, vai ver, não é da vontade de Deus. Ah, se não aconteceu, só pode ser karma. Alguém daqui já ouviu isso? Muita karma nesta hora, porque é fácil a gente só responsabilizar as reações, nos esquecendo que quem promoveu as reações fomos nós mesmos por meio das ações. Se desejamos reações melhores, tenhamos ações melhores. E depende de quem para termos ações melhores? E porque não temos, sai ano, entra ano, continuamos com aquela velha frase: se Deus assim o permitir, o ano que vem vai ser diferente e melhor. Alguém daqui já pediu para que o ano seguinte fosse melhor que o anterior? Mas depende de quem? De Deus ou de nós? E por que a gente joga para o universo? Tem gente que está tão confortável, tão acomodado, que ainda acredita que alguns costumes, alguns hábitos do passado irão trazer para o presente e futuro todas as suas realizações. Basta chegar no mês de dezembro e as pessoas já começam a querer elaborar aqueles trâmites como comer lentilha para atrair alguma coisa. Alguém daqui já comeu lentilha para atrair alguma coisa? Para atrair o quê? Din-din. Boa. Subiu o pensamento ali, Celso, na verdade eu nem sei para que serve, mas dizem que é bom, então eu como. Tem aquelas outras pessoas que colocam sementes de uva, de romã, folhas de louro na carteira. Para quê? Para atrair o quê? Vocês estão falando baixinho assim, por quê? Para atrair o quê? Tem gente que veste branco para atrair o quê? Boa. Alguém daqui já vestiu uma determinada peça de uma determinada cor para atrair alguma coisa? Para atrair o quê? Não quer falar, não tem problema, a gente respeita a intimidade. Alguém daqui já pulou 7 ondinhas? Para atrair o quê? Subiu um pensamento ali, eu peguei Celso, na verdade eu nem sei para que serve, mas eu vejo tanta gente indo para lá que eu vou pular também, quem sabe alguma coisa boa acontece. Tradição. É tradição ou velhos conceitos, velhos hábitos? E enquanto continuarmos com as atitudes do passado, impossibilitaremos de ter atitudes novas para o futuro. Portas velhas não dão acesso a caminhos novos. Enquanto no presente continuarmos os mesmos do passado, nos encontraremos os mesmos no futuro. Entendemos isso? Há quanto tempo você vem comendo lentilha? Eu imagino a sua conta, como está abastecida. Quantas vezes somos nós, gente, que mesmo cientes que aquilo não dá certo, a gente continua fazendo porque nós queremos aquilo que é mais fácil. Deseja dinheiro, faz o quê? E por que a gente come lentilha? E ainda coloca sementes de uva de romã na carteira. Quantas vezes a gente pede a racionalidade, mas preocupado com a emotividade? Quantos são aqueles que chegam no final do ano e se pegam pedindo para que Deus os ajude a ganhar na Mega Sena da virada? Alguém daqui conhece algum amigo, algum vizinho que já tenha pedido para que Deus o ajudasse a ganhar o prêmio da Mega Sena da virada? Sim ou não? E Deus vai ajudar? Sim ou não? O que nos faz pensar que vai ajudar você e o resto não? A fé. O que é fé? Acreditar que alguma coisa vai dar certo? Ou fé é acreditar que você consegue fazer com que aquilo que deseja dê certo?
primeira ou segunda opção. E quantas vezes somos nós que ainda acreditamos que Deus vai nos ajudar a ganhar dinheiro, por isso que a gente continua pedindo. Alguém daqui já pediu felicidade para Deus? Levanta a mão. Melhor já ficar com a mão levantada para as próximas perguntas. Deus nos dá felicidade ou meios para que cada um construa a sua própria felicidade? E por fim a gente pede a felicidade. Foi uma pergunta. Quantas vezes somos nós aqueles que só pedimos e esperamos e esquecemos que tudo aquilo que desejamos é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço? Ninguém conseguirá o progresso sem antes trabalhar para que isso aconteça. E nós ainda nos perdemos no caminho com as mesmas atitudes do passado, esperando que Deus nos dê um futuro diferente. Alguém daqui se recorda daquela frase provida de Einstein? Ninguém consegue resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E quantas vezes a gente continua fazendo as mesmas coisas e reclamando com Deus porque os resultados são sempre os mesmos? Precisamos mudar? Sim. Vamos mudar? Sim. Quando? Quando Deus quiser. Subiu um outro pensamento ali, eu não sei se foi junto com as suas palavras, mas disse: só Deus sabe. E quantas vezes somos nós que depositamos na conta de Deus a responsabilidade que é nossa? Como é fácil, gente, esperar melhoras sem se melhorar. Como é fácil desejar mudanças sem mudar. E precisamos começar a mudar, a melhorar este nosso raciocínio. Não sejamos mais como aquelas criaturas que chegam na casa espírita querendo encontrar aqui um templo de milagres. Tem muitos que chegam com problemas, mas querem sair daqui sem eles. Então chegam na casa já procurando aquela caixinha milagrosa, conhecida como caixinha de vibrações. Ali ela encontra um papelzinho que ela olha e fala: Senhor, será que vai dar para anotar todos os meus pedidos? Mas mesmo assim ela escreve. Mas como ela não é besta, na semana seguinte ela traz uma folha sulfite de casa. Até porque tem mais espaço, frente e verso. E aí ela faz aquela dobradura rápida, aquela prece instantânea. E quando percebe, já está no amém. Vem para o salão, senta na cadeira para assistir a palestra, para ouvir a palestra, mais ou menos. Porque muitas vezes quando ela começa a ouvir aquilo que ela não quer escutar, ela cai no desdobramento e fica esperando pelo passe, porque aí sim é o momento que ela espera, porque ela acredita que é aqui que ela vai encontrar o agente transformador da sua vida. Pronto, é feita a fila, adentrou a câmara de passe, sentou na cadeira, fechou os olhos e ouviu o médium dizendo com aquela voz suave: pense em Jesus. Mas na cabeça dela ela entendeu: peça para Jesus. E aí pronto, ela começa a pedir daqui, pede dali. Os pedidos não acabam nunca, o passo já terminou faz tempo. Então o médium sem graça para ver se a criatura vai embora, chega no pé do ouvido da criatura e grita: vai com Deus, para ver se a criatura abre os olhos e vai embora. Só que quando ela chega lá fora, ela retorna à sua rotina mental, atraindo as mesmas energias impuras que fizeram com que ela procurasse uma casa espírita atrás de um passe forte. E a pergunta que eu lhes faço: alguém daqui deseja um passe forte nesta noite? Sim ou não? E quando nós depositamos a responsabilidade da nossa melhora no passe forte, responsabilizamos a força que existe dentro ou fora de nós? Fora. E nós deveríamos depositar a responsabilidade da nossa melhora na força que existe onde? Fazemos isso? Ou muitas vezes adentramos a casa espírita porque saímos de casa já com o pensamento: olha, hoje eu vou lá no centro tomar um passo para ver se essa coisa ruim fica por lá. Alguém daqui já pensou em vir na casa espírita tomar um passo para ver se a minhaca vai embora? Sim ou não?
E aí a criatura sai da câmara de passes, chega em casa e pega a reflexão. Como assim? Acabei de voltar do centro, ouvi a palestra, tomei água frutificada, tomei o passe e continuo do mesmo jeito. Já sei, acho que fui aquela médium que aplicou o passe, porque eu fiquei com o olho aberto e percebi que ela não fazia os mesmos movimentos. Vai ver, ela começou agora e nem sabe aplicar o passe direito. Pois é, já encontramos com o responsável pela nossa irresponsabilidade. Continuamos atraindo as energias impuras, desejando, esperando que a espiritualidade transforme em energias positivas. Precisamos mudar o nosso comportamento. Quando? Daqui a pouco. Isso me faz lembrar de um amigo que disse assim: daqui a pouco eu começo a fazer tal coisa. Desencarnou no segundo seguinte e não teve nem tempo para fazer aquilo que ele se programou. E quantos são aqueles que têm a mesma atitude quando expressam aquela palavra depois? Depois eu leio, depois eu pego, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu estudo, depois eu isso, depois eu aquilo. É mais ou menos como aquelas pessoas que se pegam dizendo: amanhã eu faço, semana que vem eu dou uma olhada, mês que vem eu dou uma atenção, ano que vem tudo vai ser diferente. Já ouvimos isso? Sabemos quando iremos desencarnar? Não. E por que ainda depositamos a responsabilidade da nossa mudança em um futuro incerto? Nem sabemos se estaremos reencarnados amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. O nosso momento de mudar está no presente, porque o passado já foi e o futuro nem chegou. Entendemos isso? Fazemos aquilo que deveríamos fazer, valorizar cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, ou ainda nos pegamos dizendo: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Levanta a mão. Boa. Mas não foi Deus que entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que a gente quer devolver? Quantas vezes somos nós que nem percebemos que Deus a cada dia nos dá uma página em branco, acompanhada da caneta da responsabilidade, onde cada um se torna responsável por escrever o próprio capítulo da sua vida. Se este capítulo será feliz ou triste vai depender da sua escrita. E mesmo assim somos nós que continuamos com as atitudes ruins, pedindo para que Deus nos dê boas energias. Como? Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória? Que nós só colheremos aquilo que plantamos? Se no solo fértil de nossas vidas, ou seja, nas oportunidades que temos, lançarmos sementes ruins, colheremos frutos? Mas se mudarmos o comportamento e passarmos a semear boas sementes, colheremos bons frutos. E depende de quem para colhermos bons frutos plantando boas sementes? E por que ainda colhermos frutos ruins? Se só depende de nós plantarmos as boas sementes para colhermos os frutos que desejamos. Foi uma pergunta. Eu trouxe alguns livros e eu vou dividir com vocês alguns parágrafos desses livros escritos por mim. Primeiro, Desmistificando a Fé, que fala sobre a importância da fé raciocinada, porque não cabe mais alimentarmos, nutrirmos a fé cega. O que seria a fé cega? Crer, mas sem nem saber por quê, enquanto a fé raciocinada é aquela para que precisamos entender para crer. Muitos, por desprezarem o convite do amor, só entendem a necessidade da mudança pelas calamidades, independentemente de quais sejam as procedências: social, biológica, política ou econômica. A finalidade desse despertamento tem por ordem requerer de nós um maior empenho, para entendermos a transitoriedade da vida na matéria em relação à nossa imortalidade. A espiritualidade orienta que precisamos progredir de forma mais rápida, porque a nossa experiência nesta consciência está esgotada e cada vez mais nociva. Eu lhes pergunto: Jesus, ele foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo? Sim ou não? Sim.
Do meu lado esquerdo vos apresento Barrabás, um espírito que até então só havia feito mal. Do meu lado direito vos apresento Jesus, um espírito que só havia feito o bem. E nesta noite teremos o poder de escolha. Voltando a 2000 anos, escolhemos quem para ser crucificado. Eu não ouvi, com exceção aqui da companheira, alguém mais? Crucificamos quem? Quem foi crucificado? Então nós crucificamos quem? Jesus. Boa. Tínhamos a opção de escolhermos Barrabás, certo? Então Jesus ele foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo ou pela maldade do povo? Pela maldade do povo, porque nós tínhamos a outra opção. E não é muito mais fácil querer dignificar a nossa conduta imperfeita, equivocada, e colocar dizendo que Jesus só foi crucificado para nos salvar dos pecados do mundo? Até porque Jesus veio desmistificar a fé. Jesus veio nos salvar, ou ele veio nos ensinar a como nos salvar? E por que a gente espera a salvação sem fazer o mínimo de esforço para que isso aconteça? A gente utiliza Jesus como se fosse o goleiro da seleção brasileira. Vai que é tua, Tafarel. Alguém daqui já ouviu isso? Quantas vezes a gente se pega dizendo está com problemas, entrega para Jesus. Alguém daqui já ouviu isso? Mas qual é a atitude que precisamos ter? Continuar criando os problemas e jogando para Jesus resolver, ou nos conscientizarmos e não criá-los mais? Primeira ou segunda opção? E estamos em qual opção? E depende de quem irmos para a segunda. E por que não vamos? Deveríamos pensar, repensar em nossas atitudes. É fácil reclamar, o difícil é se conscientizar porque os nossos objetivos não são alcançados. Muitas vezes nós não traçamos um plano de ação com metas, objetivos, não costumamos datá-los e simplesmente nos pegamos dizendo: se Deus assim o permitir, eu conseguirei. Alguém daqui já pediu para que Deus lhe desse um bom emprego? Levanta a mão. Deus vai lhe dar um bom emprego. Se eu não correr atrás. A criatura tão esperançosa, ela compra o jornal, olha na internet, busca ali o melhor anúncio, sai com o pé direito, chega na empresa daqueles 3 pulinhos. Só que ao adentrar a sala de recrutamento e seleção, ela se depara com mais 19 candidatos à mesma vaga. Se nós fôssemos a pessoa responsável por escolher o melhor candidato para ocupar aquela vaga na empresa, qual seria o nosso critério? A fé que cada um tem em Deus ou o seu currículo? E quantas vezes somos nós que não atualizamos o nosso currículo e acreditamos que só o fato de termos fé é o suficiente, enquanto lá fora muitos estão se esforçando, estudando, se aprimorando, e nós parados no tempo, estagnados, permitindo que o tempo passe, ficamos esperançosos apenas com a fé cega, quando precisamos da fé raciocinada. Entendemos isso? E aí é fácil não ser aprovado e sair chutando pedra, dizendo em alto e bom som: olha, eu devo ter passado roupa na tábua dos 10 mandamentos. É fácil reclamar, o difícil está em olhar para aquilo que você faz, para que mereça o resultado que deseja. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: faça por merecer? Faça ação, faça atitude, faça movimento. E às vezes a gente não se movimenta e espera que a vida nos entregue aquilo que queremos, sem trabalho nenhum. Entendemos isso? Extraindo agora um pensamento do livro
Siga em frente, também de minha autoria. Encontramos o seguinte pensamento. Você é a pessoa mais importante para si mesmo. Portanto, não desvalorize suas qualidades e capacidades para buscar o que realmente é relevante na sua trajetória evolutiva. Aprenda a dizer sim para o que lhe faz bem e não para o que lhe prejudica. Nem sempre o que deseja está de acordo com o que necessita. Não há mais tempo para se comportar como uma criança mimada, fazendo birra ou escândalo quando não obtém o que deseja. O tempo requer maturidade para lutar contra essas infantilidades morais, impor força naquilo que realmente acrescentará à sua evolução espiritual. Alguém daqui já disse a alguém: crie forças, crie coragem, vai lá e resolve o problema que você criou? Sim ou não, gente? Sim. Então entendemos que quem é que cria a coragem e a força necessária para superar as adversidades? Eu não ouvi? Alguém daqui já pediu para que Deus lhe desse forças e coragem? Ah, para o outro, vai lá, crie forças e coragem e resolve o problema que você criou. Agora, quando somos nós, nos vitimizamos e pedimos para que Deus nos dê forças e coragem. O que nos faz pensar que Deus dará força e coragem para nós e para os outros não? Deus é justo, nos ama da mesma forma. Se desse para nós, daria para todos, certo? E porque nem todos têm? Porque não depende de Deus, depende de cada um se esforçar para adquirir aquilo que deseja. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para que Deus colocasse juízo na cabeça de alguém? Levanta a mão. Deus vai colocar juízo na cabeça de alguém? Ou cabe a este alguém criar juízo? Primeira ou segunda opção? Percebemos que estamos tão condicionados, tão acomodados, que a gente só pede para Deus: Deus dá-me forças, Deus dá-me coragem, Deus dá-me luz, Deus dá-me paz, Deus dá-me amor, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo. E não nos questionamos qual é a nossa finalidade da reencarnação. Reencarnamos para quê? Se for só para pedir, podemos pedir no plano espiritual. Reencarnamos para nos transformarmos ou para sermos transformados? E por que a gente pede para Deus nos transformar? Alguém daqui já ouviu falar em reforma íntima? Essa transformação moral será promovida por quem? Eu não vi. Mas como é que faremos essa reforma íntima se tudo aquilo que nos comprometemos a fazer a gente pede para que Deus o faça? Foi outra pergunta. Tem gente tão habituada a só pedir e esperar que até se pega pedindo para que Deus coloque uma boa pessoa na sua vida. Alguém daqui conhece alguém que já tenha pedido para que Deus colocasse uma boa pessoa na sua vida? Sim ou não? Sim. Deus vai colocar. Quem é que escolhe? E muitas vezes, mesmo ciente disso, a criatura sai para a rua e gritando com os bracinhos levantados, gritando em alto bom som: não sei o que acontece, mas Deus só coloca traste na minha vida. Mas a pergunta que não quer calar: quem aceitou se relacionar com o traste? O que Deus tem a ver com isso? Mas a gente responsabiliza quem? E quem é o responsável? E quantas vezes nós fazemos isso conosco? Transferimos a responsabilidade dos nossos atos, jogando nas mãos de Deus e querendo que Ele resolva aquilo que nós nem deveríamos criar, como os problemas que ainda criamos. Precisamos da maturidade espiritual. Alguém daqui deseja reencarnar num mundo melhor? Última chamada, levanta a mão quem deseja ir. Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Então levanta a mão. Boa. Mas nós já estamos melhores. Porque muitas vezes a gente só fica na vontade. E a espiritualidade nos orienta dizendo que o que faz com que o espírito esteja melhor não é aquilo que ele intenciona fazer, é aquilo que ele
realiza. E quantas vezes somos nós que nos pegamos dizendo: mas eu vou fazer, eu vou começar, eu isso, eu aquilo, mas não sai do caminho, não dá um passo para buscar o seu objetivo. E aí é fácil responsabilizar Deus, dizendo: olha, tem alguma coisa na minha vida, eu preciso procurar alguém para ver se abre os caminhos. Alguém daqui já ouviu isso? Vamos mudar? Vamos passar a pedir ou agradecer? Estamos tão acostumados com os velhos hábitos que a gente pede o óbvio. Quantas vezes estamos em nossos lares e a gente pede para que a espiritualidade venha higienizar os nossos lares, higienizando o teto, paredes e chão? Alguém daqui já pediu para que a espiritualidade higienizasse os nossos lares? Eu não ouvi? Sim. Quem sujou? E é responsabilidade de quem aprender a manter o ambiente espiritual da sua casa limpo. Mas para que, Celso? Eu sujo, peço para a espiritualidade me limpar. Está limpinho, sujo de novo, porque aí eu continuo pedindo. E ficaremos nesse círculo vicioso até quando? Se alguém disser, só Deus sabe. Até quando, gente? Até nos conscientizarmos. Enquanto não nos conscientizarmos daquilo que fazemos mal a nós mesmos, não mudamos. Existe um grande pensamento que diz assim: a dificuldade não está na mudança. A dificuldade não está na mudança. A dificuldade está justamente na falta de esforço que fazemos para mudar. Celso, não quero mudar, não. Prefiro continuar pedindo e esperando do que trabalhar para progredir. Mas você vai continuar recebendo os mesmos resultados. Não tem problema. Um dia, Deus há de atender os meus pedidos. Alguém daqui já ouviu isso? Eu acho que meu tempo já acabou. Até que horas eu tenho? Meia-noite? Ainda tem bastante. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Diga. Uma encarnação é o suficiente para fazer tudo isso que você me explanou? Claro que não, até porque nós somos espíritos que já reencarnamos inúmeras vezes. E para que façamos todas essas nossas reformas, necessitaremos vir várias e várias vezes. Por isso que a encarnação é insuficiente para que consigamos tudo que foi dito até agora. Mas se a gente não começar, a gente nunca faz. Aí então, eu acho que a gente tem que começar. E aí a gente faz justamente isso. Eu tive uma encarnação passada, fez alguma coisa para mudar? Não, vai continuar o mesmo. E é por isso que o Espírito e a espiritualidade deixa bem claro, com frases como: os tempos são chegados, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Estamos na separação do joio e do trigo. E o alerta máximo: aqueles que não, ao desencarnarem, não pertencerem mais à ordem vibratória deste planeta, que deixa de pertencer a expiações e provas e passa para um padrão regenerativo, será convidado a reencarnar em mundos inferiores, assim como aconteceu com alguns capelinhos que foram exilados. Então, prestemos atenção que esta é a nossa oportunidade, até porque, muito bem disse a nossa companheira, já reencarnamos inúmeras vezes, já tivemos inúmeras oportunidades para mudar, e até agora não mudamos. Até quando permaneceremos fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros e obtendo os mesmos resultados? A hora é esta. Depois não adianta reclamar dizendo: eu não sabia. Todos nós já sabemos. Bacana, gente? Esse é o convite que a espiritualidade nos dá, pedindo mais responsabilidades. Só para terminar e buscando o gancho, alguém daqui leu o livro Nosso Lar, Os Mensageiros?
Alguém daqui assistiu o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Alguém daqui se recorda daquele momento onde a espiritualidade superior nos advertiu dizendo que somos espíritos comprometidos com a própria consciência, que reencarnamos com tarefas definidas e que infelizmente são muitos que ainda retornam fracassados, frustrados, falidos, e que nós precisamos fazer tudo isso que eu disse agora, porque todos nós temos condições de. Até porque Jesus disse: sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Bacana? Alguma outra pergunta? Doeu? Incomodou? Que bom! Eu costumo dizer: tomara que acomode, para que a gente não se acomode. Saia lá fora e traga o leite da sua vida para quem é de direito. Não espere que o outro venha fazer por você aquilo que você se comprometeu. Bacana? Eu encerro então apresentando alguns outros livros, esses psicografados também por Celso Santos: Só a Paz Onde Amor, A Marcha do Progresso, ambos ditados pelo Espírito Alexander, que fala sobre os perigos das viciações mentais, emocionais, da associação com as drogas lícitas e ilícitas, que muitas vezes nos esquecemos que chegaremos do outro lado exatamente iguais de como saímos do lado de cá, com os mesmos pensamentos, com as mesmas viciações, com as mesmas energias. É que aqui na oficina da alma nos é concedida a oportunidade da mudança que comprometemos a realizar. Do ódio ao amor, ditado pelo Espírito Luís, mais do que um romance de época, uma história de vida, onde nos apresenta a possibilidade de que muitas vezes saímos daqui falando e não realizando. Quantas vezes são aquelas pessoas que dizem assim: eu vou ter que tolerar para não precisar de voltar na próxima. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Mas a missão era amar ou tolerar? Se você não amou, lição não aprendida, lição repetida, adivinha só com quem você voltará na próxima reencarnação. E é por isso que Jesus nos convida dizendo: reconcilia-te com o teu adversário enquanto caminha pela mesma estrada. E nós, muitas vezes, em vez de nos reconciliarmos, a gente acaba ampliando os débitos morais. Então aproveitemos esta encarnação, porque recordemos a espiritualidade superior que nos diz: reencarnamos com muito mais do que precisamos para sairmos dessa estadia terrena melhores do que quando aqui chegamos. Reencarnamos com muito mais do que precisamos para sairmos dessa estadia terrena melhores do que quando aqui chegamos, porque ninguém reencarnou fadado à derrota, ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Reencarnamos com o propósito de alcançarmos a felicidade passo a passo, não recebendo, mas construindo. Bacana, gente? Então eu encerro falando também do meu próximo livro, que é um livro de bolso, Calma na Alma. Aqueles que quiserem adquirir na pré-venda, ou seja, comprando hoje, receberão no conforto do seu lar no próximo mês de novembro, e as pessoas poderão já antecipar também os presentes de Natal. Eu quero dividir aqui com vocês um dos pensamentos presentes aqui no livro. O tempo é como um punhado de areia que se esvai pelos dedos. Por mais que tente detê-lo, mais tempo se perde. Não deixe de realizar o que precisa para fazer o que quer. Na maioria das vezes, nem sempre o que queremos agrega ao que necessitamos. Não perca tempo com superficialidades, banalidades ou quaisquer outras ações desnecessárias à sua evolução. Seja você o organizador de sua vida. Priorize o que faz bem ao seu progresso e não ao seu retrocesso. Aprenda com as lições do passado para não sofrer as mesmas penalidades no futuro. Quando se enfrente às leis da vida, arcamos com as consequências dos atos equivocados. Para obter o que deseja e transcender para quem almeja ser, faça por merecer. Somos espíritos milenares que já estamos aqui reencarnando e desencarnando há muito tempo,
com um tempo suficiente para promovermos a nossa transformação. E precisamos aproveitar o quanto antes para promover essa transformação que só depende de nós. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao dirigente para a noite, para darmos sequência aos tratamentos, e aqueles que quiserem adquirir os livros, eu estarei ali na livraria, no lugar menos frequentado da casa, depois de vocês saírem do lugar mais frequentado da casa. Então, que possamos entender este pequeno recado para deixarmos de ser enfermos e passarmos a ser enfermeiros, porque só depende de nós mudarmos as condutas. Bacana, gente? Aceitarei cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas desde que seja para esta existência e de preferência hoje. E já vou logo avisando, eu não aceito aquele famoso Deus lhe pague. Obrigado, gente.